Doce Maria, sobe lírios de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Venho, Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Venho, Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando teu amor. Seja bem-vindo, meus irmãos, minhas irmãs, na Casa André Luiz, mesmo nessa situação que nós estamos virtual, mas para levar até vocês o Evangelho de Jesus, estamos trabalhando nessa situação já há algum tempo, e no momento em que for oportuno voltarmos, estaremos novamente na nossa casa, com fé em Deus. Nós temos que agradecer o músico, o Antônio Leite, né, que fez a musicalidade para nós nesse dia de hoje, e dando continuidade a esses trabalhos, nós vamos ter nosso irmão Edmar Jorge, daqui a pouco, na sua palestra, trazendo os ensinamentos do Evangelho para todos nós, né? Agradecer a Deus, a Jesus, por esse momento que nós temos a oportunidade de reunirmos, mesmo nessa condição, quer dizer, a tecnologia trazendo para nós a oportunidade de estarmos reunidos na Casa André Luiz, mesmo na situação virtual. Aquele que precisar ou quiser ter uma água fluidificada durante os trabalhos de palestra, é só colocar a água aí em um local bem próximo da palestra, que com certeza os espíritos benfeitores estarão frutificando essa água e trazendo as virtudes necessárias para o corpo e a alma, em nome de Jesus. Nós vamos iniciar com a prece, né, para
darmos o início ao nosso trabalho da noite, rogando a Jesus, aos Espíritos do bem, a Deus nosso Pai, a Maria Santíssima, nossa Mãe, que abençoe o nosso planeta Terra, né? Abençoe o nosso país, no meio de tanta dor, né? As pessoas estão passando por momentos difíceis, mas nós sabemos que tudo está sob o comando de Deus, nada é por acaso. A dor é uma necessidade para todos nós, o sofrimento é para que nós possamos acordar muitas vezes para as verdades da vida. Então, vamos agradecer a Deus por tudo isso que nós estamos passando, que é o nosso Pai, nosso Criador, e dias melhores virão, com certeza, com a fé em Deus, com a esperança, dias melhores virão para todos nós. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, e proteja o nosso irmão Edmar Jorge na sua palestra, para que todos nós possamos sair daqui fortalecidos, amparados, ainda mais na palavra do Cristo. Que assim seja, e vamos passar a palavra para o nosso irmão nesse momento. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, abençoe-nos Jesus, o anelo, a aspiração, o desejo de estar e permanecer com Ele. Tanto quanto tem Ele estado e permanecido conosco todo o tempo, como agora, observando-nos, seguindo-nos, servindo-nos, amando-nos. Nossas primeiras palavras são de gratidão aos queridos irmãos do Centro Espírita André Luiz, do Guará, onde cultivamos antigas e ótimas amizades. Nossa tarefa hoje será, em breves palavras, refletirmos sobre o capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos, o item 3, a porta estreita, cujo pensamento transcrito na fórmula, no método de Jesus, vamos passar a ler, né? Disse-nos Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso é o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vos hei a dizer: comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacobe, todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, que participarão do festim de Deus. Então os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. A iniquidade a que se refere aqui o texto evangélico é o sentido bíblico, né, de violação da lei de Deus. Então, todos os que violam a lei de Deus estarão impedidos de passar pela porta. Não se acompanha aqui o sentido lexical, né, do dicionário, que é contrário à equidade, à justiça. Quando se refere a muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e meio-dia, são os pontos cardeais, né, no norte, do oeste, do este, do norte e
do sul, que é o meio-dia. Jesus se valeu de um método metafórico, né, usando símbolos muito vinculados aos valores da época, porque era impossível, naquele tempo, se compreender todo o conteúdo. E nesta mensagem, alguns símbolos se destacam quando alguém se refere a eles, referindo-se à porta estreita ou à porta larga. Mas, se repararmos, para chegarmos a uma porta, há sempre um caminho. Espaçoso é o caminho que ela conduz e muitos por elas entram, referindo-se à porta da perdição, que é a porta larga. Quão pequena é a porta da vida, a porta estreita. Então, antes destas portas, há caminhos. Um caminho largo e fácil, que conduz à porta larga, que significa ceder ou não controlar, ou não saber administrar as paixões, os prazeres instintivos, a vida regalada pelo materialismo destruidor, nas palavras de Emmanuel, em Bênçãos de Luz. O caminho estreito e dificultoso conduz à porta estreita. E aí Jesus diz que é preciso esforço. O caminho das experiências é pleno de dificuldades. Exige um esforço, exige trabalho, existe estudo, exige perseverança. No ápice desse processo, servirmos muito mais do que sermos servidos, exatamente o sentido inverso do que a maioria das pessoas procuram. Há aqui um sentido moral, e não um sentido vulgar, porque ninguém vai procurar um caminho estreito, dificultoso, cheio de dificuldades e problemas, quando é natural que todos procuremos progredir fazendo o mínimo com o máximo de aproveitamento. É a lei do menor esforço. Isso é uma lei física, né? Que as abelhas, muitos animais utilizam, né? O hexágono da abelha é o aproveitamento máximo do depósito de mel naquele espaço geométrico que é perfeito para ela reservar ali o mel, o própolis, a cera, tudo que ela precisa para a sobrevivência. Então, o caminho estreito e dificultoso que devemos procurar aqui é no sentido moral, porque seria um contrassenso nós mesmos criarmos dificuldades para as nossas vidas. É o contrário. Sob o ponto de vista material, nós devemos aplicar o mínimo esforço para produzir o máximo. É que esse sentido foi conspurcado. As pessoas querem fazer o mínimo com o máximo de prazer. É o contrário, diz Emmanuel. Nós devemos fazer o máximo com o mínimo de esforço para produzir muito mais. E aí começam as dificuldades de compreensão direta, imediata, pelo sentido das palavras que nos foram trazidos, né? Seria uma vida dedicada aos valores abstratos do espírito imortal, no qual nos colocaríamos sempre em último lugar e não no primeiro. Por isso, os últimos serão os primeiros. Aqueles que dedicarem a sua vida aos valores abstratos, aos princípios morais, à obediência e o cumprimento das leis divinas, estes, na sociedade mundana, se colocam em último, mas quando chegar o momento de acesso à porta, estarão em primeiro. A porta aqui é o ponto culminante de um processo. Então, não podemos imaginar que nós vamos todos automaticamente para essa porta de maneira aleatória, sem que algo antes determine a possibilidade de escolha. Então, o acesso à porta estreita é o ponto culminante, é o apogeu desse processo. É muito importante dizer que há situações na vida no qual já não será possível o retorno. Foi a isso que Jesus quis se referir, o tal do timing point. Ou seja, chegado a um momento da vida, não será possível retornar. Isto é uma lei também, uma lei comprovada pela ciência econômica, física, é o ponto de não retorno. O ponto de não retorno
É como hoje é um esporte moderno, né? Muito curioso, porque serve para ilustrar como Jesus fazia, através da analogia, por metáforas, as circunstâncias que vivemos. Seriam os alpinistas de cachoeira congelada. Os equipamentos que eles usam são todos para subir, tanto nos pés quanto nas mãos. Depois que sobem alguns metros, o dilema deles é que eles têm que sair lá em cima, porque não dá para voltar mais sem queda. Então, a ideia embutida é exatamente essa. Há pontos que são decisivos porque não permitem mais a repetição da experiência. Um dos exemplos desse foi alertado recentemente, essa semana, pelo secretário da ONU, é que o aquecimento global pode nos levar a um momento em que não haja retorno. O sistema, o equilíbrio ecológico do sistema de vida, a biosfera do mundo, será tão afetada que o mundo já não será o mesmo e com consequências muitíssimo severas, tanto para animais quanto plantas, quanto para os homens. Então, é um ponto de não retorno. É esse momento em que nós, dependendo do que fizermos antes, podemos fazer a escolha pela porta estreita, porque Jesus nos adverte. Muitos quererão, mas não poderão. Ou seja, estarão incapacitados. Mas nós precisamos tirar um mito da nossa cabeça, né? Que foi criado pela cultura ocidental cristã. A de que o arrependimento em qualquer momento restaura todas as condições de salvação, de felicidade. Então, se chegado num momento X, nós nos convertermos e renunciarmos à vida que tínhamos, estaríamos salvos. Isso é um mito, isso é um equívoco. Isso é uma armadilha psicológica que escraviza muitas pessoas a ideia de que podem gozar enquanto têm saúde, vida e capacidade para, no momento em que tudo acabar, dizer que está arrependido e ter a porta aberta para si. Esse é um engano muitíssimo grave, né? Engano que a pedagogia do Covid-19 está levando a refletir. Porque um ponto de não retorno fatal para todos nós, seres encarnados, é exatamente a morte. Há alarmistas, inclusive de grande prestígio mundial, neurocientistas, não vou fazer referências a eles para não, que estão apregoando que nós não temos mais volta por causa do Covid. Mas falam de tal maneira como se vivêssemos num mundo futuro onde a degradação da vida seria de tal monta que as conquistas já obtidas pela humanidade, muitas delas se perderiam. Nós não temos essa visão pessimista. Na verdade, o Espiritismo diz que nós estamos passando por um processo de transição para um mundo muitíssimo melhor. E é preciso compreender que há duas esferas de existência. A esfera objetiva, que é o mundo onde vivemos, material, e a esfera subjetiva. O mundo subjetivo já mudou e nós não nos demos conta disso. Nós já estamos vivendo uma nova era. O que está em crise hoje é o verdadeiro significado das palavras. Nós vivemos uma crise de conceitos. Daí a desonestidade intelectual ser tão combatida hoje. Hoje se chama isso de fake news. Essas fake news podem nos levar a um ponto de não retorno. Quem diz isso é Joana de Ângeles, neste livro, que conclui a coleção, não sei se aparece bem, a coleção dos 16 livros do tratamento psicológico, né, da Vitória sobre a Depressão. Para usar o exemplo dela no capítulo 1, mendacidade. A mentira, os fake news, podem nos levar a um momento de não retorno. E não estou sendo alarmista. Quem diz isso hoje são os neurocientistas.
o uso reiterado da mentira. Esse é só um aspecto do caminho, vejam. Portanto, a porta larga, que envolve os prazeres primários, primitivos, como comer, beber, dormir, gozar, usufruir, regalar-se nas sendas do prazer sem limites, traz condicionamentos que nos referíamos, entre eles um muito simples, que quase todo mundo pratica, né? E se torna habitual, que é a mendacidade, mentir. Vivemos o momento das fake news, como diríamos há pouco, né? E Joana de Ângeles nos adverte nessa obra preciosa, como disséramos, que é um perigo isso. Vou ler as palavras de Joana para que fique mais fiel ao pensamento da autora. O desrespeito à verdade, ao correto e veraz, a desconsideração pela maneira como os fatos sucedem, desbordam em referências adulteradas, em comentários desaurosos que primam pelo cinismo das conclusões. Perdendo-se os parâmetros em torno dos acontecimentos, mente-se com muita naturalidade, investindo-se na imaginação exacerbada e tornando-se impossibilidade de proceder a qualquer narrativa conforme o sucedido. Da mentira pura e simples à perfídia nesses casos é somente um passo, assim como da permanente máscara de hipocrisia afivelada à face ao fingimento sistemático, torna-se um costume habitual. Prolongando-se esse comportamento, suas vítimas desajustam-se e atormentam-se em razão da falta de dimensão da verdade que foi negligenciada. Qual é a porta larga ou aberta para quem se habitua à mentira? É o que a neurociência hoje aponta com letras muito graves. O hábito, a reiteração de atos que violem as leis morais vai provocando uma alteração na estrutura e na funcionalidade do nosso cérebro, a ponto de, chegados a um nível, que seria o caminho que estamos percorrendo aqui, né, até a porta, não há possibilidade de retorno pelos danos já causados ao cérebro. Sim, ao cérebro. A opção do espírito pela mentira compromete o funcionamento do cérebro, da parte material, dos neurônios e da sua funcionalidade. Hoje, cientistas famosíssimos como Antônio Damasio, no livro O Erro de Descartes, afirmam que esses danos são irreversíveis e a pessoa entra num estado de inconsciência. Significa dizer que a pessoa já não sabe bem qual é a realidade em que se encontra. Mentiu tanto que criou para si mesmo uma subpersonalidade, como diz Emmanuel, e passa a viver do confronto entre essa subpersonalidade e a que formou ao longo da vida. O desfecho desses processos são muitíssimo dolorosos. Por isso é que haverá choros e ranger de dentes. Mas nós só nos referimos a uma pequena defecção humana, não é? Um pequeno vício de mentir, até que isso se torne um hábito e condicione os eventos futuros, inclusive o comportamento futuro do próprio mentiroso. Acontece com isso que a pessoa entra num nível que os centros de pesquisa psiquiátrica no mundo igualam, identificam com os psicopatas. Uma redução grave da empatia, e já não tem medo, não tem culpa, não se sente responsável, não guarda remorso. Ou seja, é uma conduta listada pelo Código Internacional de Doenças, uma enfermidade mental grave. A
pessoa perde completamente a noção, a percepção, a capacidade de fazer escolhas, tornando seu cérebro idêntico ao de um psicopata. Olha que situação. Essa é a porta aberta, a porta larga, que se referia a Jesus. Todos nós nascemos e incorporamos à própria vida muitos condicionamentos. Primeiro, já nascemos com os cabelos, com os olhos, com o corpo, com a altura, com a face, com as características hereditárias. Depois, assomamos condicionamentos familiares. Por exemplo, na época dos meus pais, chegar chorando em casa era uma desonra. Ofensa se resolve na rua. Bateu, levou. Era dente por dente. Ou entrou, nem entrava em casa. Ou seja, reagir sem pensar naquela época era um valor. Esse valor, ainda bem que não foi incorporado à minha vida como condicionamento inevitável, levou-me a decisões erradas. Depois vieram os condicionamentos sociais, os psicológicos, os econômicos, os políticos e, por fim, os culturais. Há pessoas que obedecem a uma rotina absolutamente inconscientes, empurrados simplesmente pela cultura. Já não refletem sobre a utilidade, o valor e a necessidade. O crivo tripartite de Sócrates a Emmanuel, né? É necessário, é útil, é valioso. A pessoa perde um pouco essa noção. A rotina escraviza, como diz Joana de Ângeles, é um dos gigantes da alma que devemos saber administrar. Temos um exemplo evangélico disso. Dos 3 principais discípulos de Jesus. Por que os 3 principais? Porque eram os médiuns de efeito físico, com capacidade, por exemplo, de fornecer elementos para Jesus ressuscitar, entre aspas, a filha de Jairo. Retirar Lázaro do sepulcro. Foram os 3 que acompanharam Jesus ao Monte das Oliveiras. Pedro, Tiago e João. São os 3 principais discípulos, porque eles também estiveram no Monte do Tabor, naquele fenômeno mediúnico extraordinário em que Jesus aparece do lado de Moisés e de Elias. Pois é, por que ele levou esses 3 para orar exatamente na madrugada de sexta, de quinta para sexta, quando ele seria traído por Jesus, por Judas? O que ele pediu aos 3? Para orar com ele, não foi? O que aconteceu com os 3? Na primeira hora, eles dormiram. Condicionamento fisiológico do sono. Apesar do gravíssimo momento de advertidos por Jesus, eles não conseguiram ficar acordados. Jesus veio, os despertou e chamou a atenção. Nem por uma hora pudeste orar comigo, num momento tão grave quanto este, e voltou para orar um pouquinho à frente deles, logo depois ali. Eles voltaram a dormir. Isso aconteceu por 3 vezes. Por 3 vezes, Pedro negou Jesus. E esse 3, naquela época, era um dado cultural de confirmação de fidelidade. Por isso se perguntava 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, eu já respondi que te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez que Jesus perguntou, Pedro já ficou irritado, ele tinha um temperamento sanguíneo. Ele era um pouco impulsivo. E nesse momento ele ficou decepcionado, mas depois lembrou do que aconteceu, né? Então Jesus perguntou a ele: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Por que eles faziam isso? Era do costume hebreu repetir 3 vezes para não deixar dúvida, para ficar marcado. E isso era um hábito, era um costume, para fazer despertar um nível de consciência que nós nem sempre temos nos acontecimentos, nos fatos da vida. Como dizíamos, tal é o estado da humanidade hoje. Se ela estivesse evoluído de acordo com o fluxo natural de progresso, sem se deixar tentar pelo materialismo destruidor, nós não precisaríamos da Covid. Essa sensibilização profunda está lá no 783 do Livro dos Espíritos.
Quando a humanidade não acompanha o fluxo natural de progresso, abalos físicos e morais ocorrerão. Estão vindo alguns físicos e, junto com eles, morais. Qual o sentido da crise? Despertar-nos. E, queridos irmãos, por que esse despertamento? Porque nós precisamos premunir-nos, construir mecanismos predispostos para, quando chegar a nossa hora, termos percepção, lucidez e capacidade de fazer escolhas, porque senão nós vamos entrar novamente na porta larga e não optar pela porta estreita. Esse momento é preciosíssimo para a humanidade inteira, porque ele é decisivo. É como Franco Berardi, filósofo italiano, diz: fugiu completamente ao controle de todos. Não adianta ter dinheiro, poder, conhecimento, ele sacrifica a todos. Muitos hoje que têm muito poder e dinheiro estão alarmadíssimos, porque não tem nem espaço mais nas clínicas mais caras para eles serem internados. Estão na mesma condição daquele que vai para o Sistema Único de Saúde. Há uma democracia imposta de fora para dentro, de fora para dentro de nós. E nós não estamos nos dando conta de muitos movimentos exatamente que nos levam às escolhas que nos conduzem à porta estreita ou à porta larga. Nesse momento gravíssimo da humanidade, que José Herculano Pires adjetiva de princípio da tensão máxima. A misericórdia de Deus é infinita, mas ela permite que transgridamos as leis até o momento que a autodestruição não se aposse de nós. Então, nesses momentos, por providência divina, entram em cena leis indefectíveis, inexoráveis, como está acontecendo agora com a humanidade. Nós desprezamos o cultivo do espírito e optamos pelo materialismo. Mesmo nós espíritas, muitos atos, pensamentos, palavras, gestos e construções que fazemos no ambiente espírita, predomina ainda o lado material. Por isso Jesus avisou: tal estado da humanidade terrena, neste mundo que era de expiação e está na transição de regeneração, pela opção do materialismo, que se expressa sobre as mais diversas e difusas formas. Muita gente diz: não, eu não sou materialista, eu creio na sobrevivência da alma, portanto eu sou espiritualista. A pessoa diz que crê, mas não vive segundo estes princípios. Na hora de fazer escolhas, primeiro o meu, depois o teu, se sobrar para os seus. Então, esta regra não está nada de acordo com quem se diz espiritualista. Para quem se diz espírita, a coisa fica muito pior, porque o espírita é aquele que já sabe, ele não crê, ele sabe que existe um mundo espiritual interrelacionado com a nossa vida, influenciando o tempo todo, e que é nossa responsabilidade. As testemunhas que nos acompanham. Estas testemunhas, no momento decisivo, é que vão nos trazer dificuldades ou possibilidade de fazermos escolhas justas, não iníquas, como está nesse texto, que nos darão a oportunidade de nos imantarmos à psicosfera de Jesus, que envolve todo o planeta, mas nem todos desfrutam dela, porque optam pelas escolhas materialistas. Então, nesse momento decisivo, as portas se aproximam para muitos. Para milhões, já não há possibilidade de retorno, porque a incompatibilidade magnética vai levar esses irmãos para outras esferas. O umbral está sendo desintegrado. As entidades que se mantinham nas regiões subcrostrais estão sendo expungidas, muitas com oportunidade da reencarnação.
E neste momento de transmigração de muitos milhões de pessoas, de espíritos, de outros planetas para o nosso e do nosso para outros, nós podemos ficar naquela situação do imigrante que fica detido na sala de imigração. É a experiência que muitos espíritos estão passando. Eles estão morrendo, não têm condição de fazerem o que faziam com as suas opções materiais, porque há uma incompatibilidade magnética para o retorno, e não sabem para onde ir, porque não têm nem capacidade de visão, nem de escolhas. Sua percepção está comprometida pelo materialismo e suas escolhas serão condicionadas às eleições que fizeram ao longo da vida. Por isso vivemos hoje o dilema de Isaías. Nós vamos ver e não vamos enxergar. Nós vamos ouvir e não vamos escutar. Os amigos já perceberam a quantidade de informações em circulação hoje? E já perceberam a quantidade de mentiras veiculadas, ora levando-nos para um lado, ora levando-nos para o outro? É exatamente o ponto culminante das escolhas. Nós estamos sendo obrigados a fazer escolhas que reverberarão na vida cósmica, porque este é um momento cósmico de transformação do planeta. As escolhas que fizemos há 10, 20, 30 anos importavam menos, porque ainda havia oportunidade de retorno para novas experiências. Mas quando a idade cósmica de um orbe se dá, é o ponto de não retorno para muitos. Enquanto não sabemos ainda, queridos irmãos, praticar a regra áurea, 5 séculos antes de Cristo ela chegou à Terra. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Entre os persas, chineses, indianos, hebreus, gregos, todos os povos da antiguidade. Jesus veio num momento axial de mudar o destino, a trajetória da humanidade, e veio explicar como é que se pratica essa regra, que era a regra máxima para aquele grupo humano, e hoje é só a regra mínima para as escolhas. Porque ele, antes de ir, nos disse, João 13, 34, um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou. Não que vos ameis como gostaria de ser desamados, mas que vos ameis como eu vos amei. É uma outra dimensão do amor para o terceiro milênio. Amor perpétuo, infinito, que se nos oferece a todo momento como agora. Nesta mesma hora, como há milênios, Jesus está dizendo, vinde a mim agora, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas, porque suave é meu jugo e leve é o meu fardo. Que a possibilidade de estarmos e nos mantermos com Jesus possa constituir, queridos irmãos, a sublime oportunidade de, num momento de crises superlativas como esta, dizermos antes de chegar à nossa porta, Senhor, eu quero estar e permanecer convosco. Ajudai-me a fazer germinar em minha alma, no meu coração, na minha mente, as sementes divinas da vossa misericórdia, tão delicadamente depositada ao longo dos anos. E só um pedido vos fazemos, Senhor, que saibamos fazê-la germinar, florescer e frutificar, para quando o momento da nossa escolha chegar, podermos nos unir ao vosso coração como estamos agora, não por nossa vontade ou consciência, mas pela vossa magnanimidade e misericórdia. Conservai-nos assim e mandados ao vosso coração, Senhor, hoje e para sempre. Que assim seja.
Obrigado, meu irmão Edmar Jorge, pelas suas palavras sábias que trouxe para nós tantos esclarecimentos, tantos momentos que vamos refletir. Com certeza, são palavras que a gente vai ter que administrar aí no nosso dia a dia. São conhecimentos que o nosso irmão deixou para todos nós através dos ensinamentos de Jesus. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando e protegendo sempre nesse objetivo de levar a palavra àqueles que tanto necessitam, que tanto necessitamos, né? Então, nós chegamos ao final da nossa palestra e queria lembrar aos irmãos que no domingo, às 17 horas, e na quarta-feira, às 19h30, nós temos palestras virtual desse modelo e que tem trazido tantos ensinamentos para todos nós, trazido momentos, estarmos juntos. De alguma forma, nós estamos juntos nesse momento. Porque a questão física é menos importante que esse momento espiritual, essa vibração que nós passamos para os outros. É isso que nós estamos aprendendo, que o nosso irmão acabou de deixar claro aí que o aprendizado dessa vivência, talvez nós não tínhamos passado por esse momento ainda, e precisamos. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima e todos os Espíritos do bem que têm por missão assistir-nos, e vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus mais uma vez pela sua misericórdia em favor da humanidade. Sabemos que Deus está no comando de tudo e nada, com certeza, que não seja bom para nós, não irá acontecer conosco. Tudo o que está acontecendo tem uma razão de ser. Acabamos de ouvir uma palestra aí que ficou bem claro essa situação. É bom para nós ouvir pessoas como o nosso irmão Jorge trazer conteúdos dessa maneira. Obrigado por tudo e vamos fazer a nossa prece. Um Pai Nosso de misericórdia, para que possamos encerrar o nosso trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, dos males e dos maus. Que assim seja. Obrigado a todos. Agradecemos em nome da Casa Espírita André Luiz a presença de todos na nossa palestra. Que assim seja e damos por encerrado toda a atividade nesse momento da nossa palestra. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.